Fernando, mantendo a minha promessa ao final do primeiro segmento, retomamos o programa com a sua participação. No seu livro, há uma conclusão assustadora. Você afirma ali que o Brasil vive um sistema no meio do ambiente no qual não há uma noção difundida do mal que é a desigualdade e a injustiça social. Em outras palavras, você está dizendo o seguinte: a gente vive numa situação difícil e o que perdura em torno de tudo isso é uma falta de comprometimento com um verdadeiro combate às desigualdades, é isso? Eu acho que é um pouco dessa questão cultural, né? Quer dizer, a cultura brasileira leva-nos a ignorar a miséria e não ver, por exemplo, as favelas como alguma coisa que nós teríamos que acabar em pouco tempo, né? Quer dizer, nós achamos aquilo natural na nossa vida, passar com aquele pessoal pedindo no sinal de trânsito, etc., né? E essa crise fiscal que aí está é a oportunidade de ouro da gente mudar esse país. E essa crise fiscal, como as outras, tem que ser resolvida cortando privilégios e estabelecendo novas regras. Mas, ao longo do tempo, você corta privilégios e eles voltam. Foi assim em 60, depois foi assim no período do Plano Real, etc., e agora novamente. Então, a pergunta que a gente tem que colocar é o seguinte: como nós vamos fazer uma reforma e resolver essa crise fiscal e, ao mesmo tempo, fazer com que esses privilégios não voltem mais a danificar essa economia. Só vem pergunta abrangente hoje, Juliana. Mais uma. Perguntas e respostas. Mas tem maneiras simples de você fazer, porque muita gente diz, olha... Você tem uma maneira simples? Tem uma maneira simples, tem um pessoal que gosta de dizer, tem uma maneira simples, mas errada. Eu acho que não, acho que às vezes as maneiras simples são as maneiras mais diretas, né? No caso da crise fiscal, na crise fiscal tem que ter uma regra simples de superávit primário. Não é teto de gasto nem nada. O problema todo é o superávit primário. O superávit primário tem que ser, no mínimo, um certo valor ajustado pelo ciclo. E se o presidente não cumprir, aquilo ali é responsabilidade que pode dar margem ao impeachment, né? Então você resolveu o problema. O segundo problema que o pessoal... A regra é simples, como diz um grande amigo meu, mas do ponto de vista político, não sei, quero ver o que a Juliana, como cientista política, diz e o empresário diz. Pode ser parece difícil, utópica no nosso sistema político. Pode ser difícil implementá-la, mas eu acho que vários governos já fizeram grandes reformas. Deixa eu inverter a pergunta, então, passá-la em primeiro lugar ao Ricardo Roriz e na sequência à Juliana. Ricardo, eu acho que o maior problema... Quando ele fala a crise fiscal é uma oportunidade, você vê assim? A crise fiscal é um dos instrumentos em que nós vamos ter que resolver uma série de problemas. Mas eu acho que o maior problema que nós temos e que esses candidatos vão ter que debater é um problema que a nossa renda não cresce há 10 anos. E, além disso, você tem... Mais, hein, Ricardo? Inclusive hoje, saiu a 4,5%, ela caiu. Tá? E, além da nossa renda não crescer, você tem uma concentração de renda muito grande. Só que, para resolver o problema, você precisa de investimento. Investimento em atividades que geram emprego de boa qualidade. Agora, quem é que vai investir se não tem renda? Por que eu vou aumentar a minha capacidade se a renda está diminuindo ao invés de aumentar? Mas eu vou trazer investimento para a infraestrutura. Mesmo infraestrutura, você usa a infraestrutura para as atividades produtivas e também para lazer das pessoas, que não vão ter dinheiro para lazer, nem a atividade produtiva vai aumentar. Então, esse aqui é o grande debate que a gente deve ter. Agora, dentro desse debate, a questão de atrair investimento, ela passa pelo que o professor Fernando falou. Você tem que ter um país com regras bem claras, é um país que você olhe, né? Eu costumo dizer, né? Ao invés de aqui no Brasil, a gente olha só com aquela parte de baixo do óculos no curtíssimo prazo. Nós temos que olhar com a parte de cima a longo prazo, onde o investimento estrangeiro ele possa vir, porque tem regras claras, porque o país é um país previsível, e também quem está aqui saber que, eu vou continuar investindo nessa atividade porque aumentando renda, diminuindo a concentração, vai ter mais gente com poder de compra, etc. Eu vou poder escoar meus produtos, porque o que traz investimento é demanda. E o Brasil está sem a mínima condição de aumentar a demanda,
numa situação de ambiente de negócio como nós temos hoje. Agora, vocês dois mencionaram um aspecto que cai no teu colo agora, Juliana. Quando a gente fala de regras, e o Fernando lembra uma, por exemplo, que ele disse, essa é simples. Superávit primário, se não for cumprido, há consequências políticas, que é a perda do mandato. Como o Ricardo diz, a gente precisa dar a quem está disposto a trazer dinheiro para cá um mínimo de previsibilidade. Agora, por exemplo, as regras fiscais rígidas são, se a gente considerar o líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, são consideradas por ele prejudiciais ao projeto político dele. O projeto político dele, por exemplo, a ideia de teto de gastos, não considera a rigidez fiscal, tal como descrita pelo Fernando, ou a previsibilidade fiscal, tal como descrita pelo Ricardo Roriz, como bens políticos a serem propagados. E aí, como é que fica? Mas a esquerda, de um modo geral, ela não tem essa preocupação fiscal tão que ambos acentuada. Deveria ter, na sua opinião? Se deveria ter? Acredito que, em parte, sim. Deveria trabalhar melhor, talvez, com certos planejamentos. Essa é a palavra que as esquerdas gostam. Planejamento? Sim. Em parte, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que provavelmente quase ninguém sabe, que quando eu menciono isso parece que é uma aberração. A própria Bolsa Família, durante o governo Dilma, ela tinha um encadeamento de ideias, se a gente está falando aqui de questão social e de privilégios ou não, mas de que até certo tempo a pessoa teria um acompanhamento, né, o receptor da Bolsa, para que deixasse de receber, para que se tornasse como se fosse um empreendedor. Né? E funcionava também como um guarda-chuva, era um programa que funcionava como guarda-chuvas para contribuir com o desenvolvimento de pequenos negócios. Okay. Eu acho isso fantástico, né? Porque é uma política social, mas que você contribui... trouxe o nosso olhar para uma questão social relevante. Há uma série de críticos para o professor Ricardo Paz de Barros, dizendo que atualmente, com o Auxílio Brasil, nós estamos perdendo essa perspectiva, a de poder melhorar um programa social com mérito, como foi o Bolsa Família. Sim. Porque os incentivos, de certa maneira, na opinião dos críticos, se eu estou lendo os críticos corretamente, foram perdidos neste Auxílio Brasil. A gente poderia dar, mas eu queria insistir na questão um pouco mais abrangente, Juliana, de dizer o seguinte: se nós estamos pensando em romper um sistema que o Ricardo Roriz descreveu, que está se perpetuando e do qual estamos presos, e que não nos permite fugir dessa armadilha da renda média, a gente precisaria adotar políticas que são consideradas por parte dos candidatos líderes às pesquisas inadequadas. Concordo, mas eu trouxe esse exemplo, ele tem um sentido, mas por quê? Porque no fim, ali da ponta, esse tipo de política social, ela poderia deixar de existir com autonomia, com políticas para gerar essa autonomia. Só que quando você é um comunicador político, um estrategista político, que você vai discutir isso com lideranças políticas de esquerda e pensando em como levar também essa informação para a população, se encontra muita dificuldade, porque empreendedorismo não é tema de esquerda também. Você percebe a questão? Entendi para onde você foi. A ideia de trabalhar com certas despesas ou com teto de gastos, parece que não casa com os ideais. Você está entendendo?